Se você esperava que o Sincerão ia flopar, dessa vez não flopou. Ei, meu amor, entregou uns mimos aí. É, porque agora chegou um momento do jogo em que o grupo Fada vai começar a se engalfinhar aí pelo prêmio. E isso é até de uma forma antecipada. Como é o último Sincerão, eu acredito, É o né? último Sincerão. O que acontece é que Davi aproveita esse Sincerão Sim. pra poder se colocar contra uma pessoa aí do grupo Fada. Podemos dizer isso, Sim, né? muitas verdades ditas na cara. Exatamente, até porque o Sincerão acaba e eles vão conversar e aí começa a jogar um na cara do outro, coisas antigas acumuladas aí. E a gente falou sobre isso. Falou. Tem tempos, Falou. tem semanas que a gente vem falando Sim. o quanto as pessoas estavam acumulando coisas Sim, antigas meu pra amor. trazerem à tona agora no Sempre final do tem. jogo e expor o jogo do E coleguinha. eu vou te falar, me desculpa, me perdoa, Ah. mas eu fui cirúrgico no vídeo anterior. Foi, né? Fui cirúrgico quando eu disse que o Davi tava pensando em fazer alguma coisa nesse Sincerão. É verdade. Ele tava acumulando, ele já tava aí observando as meninas, Alana e Bia, lá pelo quarto do líder. E ele foi. E Botou o aí, peito e pra se quem sustentou. gosta de fogo no parquinho, como é meu caso, como é Eu caso de também. Voz do Além, foi maravilhoso. Maravilhoso. Pelo menos dá um enredo aí, um fogo nesse final de jogo. É. Então, se você gosta de Big Brother Brasil, gosta de reality, de fofoquinha, meu nome é Filipinho. E eu sou a Voz do Além, Aqui prazer. a gente fala de tudo isso um pouco mais. Se inscreva, deixa seu like, deixa seu comentário. Vai ser um prazer te receber aqui. Vamos falar sobre esse Sincerão. Vamos começar falando só de Tadeu? Como o Tadeu tava diferente hoje, cara? É. Percebeu isso? É, a gente vai falar mais quando chegar a hora da Isabelle, né? Mas o deixa. Tadeu, ele tava mais objetivo. Tava. Mas aí o que eu posso dizer é que demorou 90 dias pra acontecer uma coisa que a gente esperava que fosse ser feita desde o início do jogo, que é fazer as pessoas se Sim. colocarem mais, estarem mais presentes e disponíveis pro jogo, que foi o que elas se propuseram a estar ali no BBB. Esperou o último Sincerão pra ter pulso, Tadeu? Eu espero, Que pelo isso? menos, Tadeu, que na próxima edição você já comece assim desde o primeiro dia. Porque não é verdade? a gente vai com você até 2027, assinou contrato de 3 anos, exatamente. Mais 3 anos assim não vai dar. Exatamente. Tá? O Sincerão, todo mundo participou. Eram só 6 pessoas na casa, né? A gente tem aí Matheus, a Alane, o Buda, a Beatriz, a Isabelle e o Davi participando de um Sincerão que era sobre defeitos e qualidades. Sim. Eles colocaram uma faixa na cabeça que tinha tipo um velcro e ali na frente deles tinham essas qualidades: divertido, carinhoso, forte, otimista, generoso, amigo, determinado, autêntico, respeitoso, fiel. E os defeitos: espaçoso, egoísta, vetezeiro, influenciável, repetitivo, chato, dramático, invejoso, falso ou inconveniente. A pessoa escolhia um defeito para alguém da casa e tinha até 1 minuto para explicar o porquê deu esse defeito, e escolhia uma qualidade para outra pessoa e tinha até 30 segundos para poder justificar. O que acontecia é que era a partir do momento que esse defeito, essa qualidade fosse ali, alguém pegasse, né? Não podia ser repetido e nem a pessoa que recebesse. Se recebesse qualidade, não podia receber outra qualidade, somente defeito e vice-versa. Sim. Dessa forma, o Davi, que é o líder, ele vai sortear a ordem e a primeira pessoa que é sorteada é a Beatriz. Beatriz escolhe, então, um defeito pro Lucas Henrique. Sim. E dessa forma, quem foi sorteado primeiro tinha uma grande vantagem. Sim. Que era escolher o adversário. No caso, o Buda. A partir de então... tinha uma disposição maior de placas ali pra poder Também. escolher, né? Mas a partir de então, o Buda já não pode ser escolhido como defeito por mais ninguém. Isso. A Beatriz dá pra ele a placa de inconveniente e diz o seguinte: Porque ele me emparedou. Meu primeiro paredão foi por causa dele, com o argumento do meu jeito, como eu ficava na festa. Esse argumento dele foi se alastrando na casa, que todas as vezes que eu fui emparedada foram com o mesmo argumento e não parou. É legal que ela fala como se ele tivesse influenciado toda a casa, né? Não como se toda a casa achasse a mesma coisa que ele. E não como se ela não continuasse sendo assim o tempo inteiro, Exatamente. né? Que foi o que a gente viu durante todo o programa. Sim, aí ela continua. No Sincerão recente, ele menciona
mencionou que não sabia até que ponto que eu fazia o meu jogo ou o jogo do outro, se referindo ao Davi e o comentário que a casa falava. Então, foi muito inconveniente, porque eu faço o meu jogo do jeito que eu quero e eu acredito. Então ela coloca aí inconveniente no Buda Sim. com essa justificativa e depois Uma vem... justificativa repetitiva, Repetitiva. né? Mais uma vez, É. ela falando a mesma coisa no Sincerão. Exatamente. Desculpa falar. E tinha aí, né? Engraçado porque o Davi utilizou a palavra inconveniente, se eu não me engano, pra poder indicar o Buda ao paredão, sobre ele ouvir a conversa dos outros. Sim. Ela pega o mesmo argumento, né? Ela não utiliza a mesma justificativa. Eu acho que justamente pra não parecer que ela ia na onda do Davi, Sim. mas também não sai do ciclo dela. E sem falar que o que ela justificou não tem a ver com a palavra inconveniente. É. Não é? Ela não devia me ter escolhido parece outra também. coisa, né? Também não me parece. Diga aí o que você achou sobre. Então ela escolhe como qualidade pra poder colocar na Alane, claro, que é a Alane. aliada dela no jogo, e coloca que ela é uma pessoa fiel. Depois, então, no sorteio, vem a vez de Isabelle. E vem a vez de Isabelle com o sobrenome Vergonha Alheia. Porque o que a Isabelle vai passar aí, pra quem tá em Gente, casa, no ai. ao vivo, é justamente o que ela fez durante todo o jogo, que é não se comprometer. Que vontade de desligar minha televisão. A Isabelle pega o defeito VTZero, coloca na cabeça do Matheus. A gente já percebe que a partir daí já tem aquele risinho, já Aham. vai vir alguma coisa sem comprometimento de jogo, Sim. sem realmente colocar um defeito, mas tentar sabonetar. Sim. E é o que ela faz. E veio. Ela diz o seguinte: Estávamos na cozinha hoje e ele tava de sunga dançando ali, brincando. Aí a gente começou a falar que ele é VTZero. Eu vi ali que era um VT. E então é como se fosse VTZero. Aí o Tadeu, ele interrompe várias vezes a Isabelle. Sim. Ele fala assim, não, Isabelle, espera aí, a gente vai te dar um tempo... Essa cara aqui é a cara que eu tava fazendo. Que é, meu Deus do céu. O Tadeu falou, vou até voltar o seu tempo aqui O pra Tadeu, você falar. o Tadeu, inclusive, o que eu acho bem errado, ele pega e tira uma regra do Sim. negócio que era até 1 minuto. Sim. Faltavam uns 13, 14 segundos, ele pede, vamos dar mais uns segundos pra Isabelle falar. Aham. O que eu acho que é o seguinte... quando eu falo Tadeu, gente, eu falo sobre a produção do programa, não? Porque o Tadeu não mandei ele, nada, na né? verdade, é o emissor da mensagem, né? Sim. Mas é claro que a postura dele também diz muito sobre a postura que o programa tem em relação aos Certeza. participantes e a essa edição. Certeza. E aí é o que a gente tá falando. Ele vem chamar a atenção da Isabelle, faltando aí poucos dias pro programa terminar, ao mesmo tempo em que ele quebra uma regra, o que eu acho já errado, pra poder dar pra alguém uma oportunidade de não sabonetar, sendo Sim. que o Brasil inteiro tá vendo que tá sabonetando. A Isabelle ganha um tempo extra e não modifica nada do que ela Nada, falou. gente, nada. Entendeu? Nada. Ela Olha. tenta, não, deixa eu explicar de novo. É porque lá na cozinha, e ela vai pro mesmo exemplo. Vai Ela se- fala, ele abaixou um pouquinho e olha aqui, aí ela fica imitando ele com a sunga. Como ele abaixou a sunga, aí ele Gente. fica sem graça, aí ela tenta... Aí o Tadeu, tá, mas como que isso é ruim? É. Porque você deu um adjetivo ruim pra ele. Aí ela falava a mesma coisa. Por que isso é um defeito, ser VTZero pra você? Fica, sabe assim? Gente, ela falou 3 vezes a Nossa, mesma coisa. olha. O que eu li aqui pra vocês, ela disse 3 vezes. Ela não tava sabendo achar um argumento, Não, cara. não. Vai fazer, quando sair da casa, vai fazer publi da Dove. Saboneteira. É verdade. Saboneteira. É verdade. E aí, gente, é exatamente isso, assim. Eu acho que nesse momento do jogo é interessante, porque é um sincerão que mostra a personalidade de cada jogador, Sim, né? ainda vem Matheus, peraí. Ainda vem. Você vê aí a Beatriz indo na mesma tecla de sempre, ao mesmo Sim. tempo defendendo a Alane. A gente vai ver a Alane defendendo a Beatriz em relação ao que o Davi vai falar. E a gente já chega lá. E a Isabelle sabonetando aí, fazendo o jogo dela, que é Nossa. um jogo de fingir que não está no jogo. É É um jogo meio assim, onde eu tô? Sim. Me colocaram aqui. É. Aqui não é um Airbnb. Não, sabe? É desse jeito, assim. Sim. E aí a Isabelle escolhe, então, como qualidade pro Davi a qualidade de forte e dá os adjetivos que ela acha sobre isso. Ela normalmente é saboneta, né? Mas hoje foi o dia que foi mais. Não, Foi. eu acho que hoje foi o dia mais explícito por conta Mais da explícito. postura do Tadeu. Porque senão ia ser só mais também, um dia de tipo é. assim, a Isabelle não se comprometeu. Ele ia Como o falar, Davi acabou o tempo, pode Como o sentar. Tadeu fica em cima, fica mais explícito. É verdade. Depois, então, é a vez do Lucas. O Buda é sorteado e ele escolhe como defeito a própria Isabelle como uma pessoa influenciável. Em muitos momentos do jogo, você deixou de fazer o seu jogo pra fazer o jogo de outras pessoas. Você sempre falou que joga muito com o coração, que fazia o que dava vontade de fazer.
E esses últimos dias agora, eu vi uma conversa você e Davi na central do líder, combinando de votar na Bia porque achou que a Giovana votaria na Bia também. Ele meio que tentou te influenciar pra poder votar na Bia e você falou que ela é seu pódio, seu top 3 e ficou meio que incoerente pra mim. Como ela é seu top 3 e você iria votar nela só por ele? Parece que só ele é seu pódio e os outros são indiferentes. Por isso eu acho que você é influenciável. É interessante porque o Buda, ele tá sem tônus, porque ele já tá cansado e sabendo que ele vai sair do jogo. Mas, ao mesmo tempo, a cartada que ele dá aí, ao meu ver, é uma cartada de jogar uma bomba que ele tinha uma carta na manga dentro do grupo Fada. Porque quando ele fala que a Isabelle é influenciável pelo Davi, automaticamente ele tá subentendendo no discurso dele que o Davi é manipulador, que ele manipula a Isabelle, Sim. e que a Isabelle é falsa com a Beatriz, porque coloca ela no top 3, mas pra poder, por ser influenciável pelo Davi, ela ainda pensa em votar na Beatriz. Então ela é Verdade. falsa e incoerente. Sim. Então é muito interessante o quanto ele, num discurso rápido, expõe o jogo de várias pessoas. Só que nesse momento a gente já sabe que não serve pra muita coisa. É. Mas assim, eu achei interessante. O que acontece é que eu acho que essa justificativa do Buda poderia ser muito mais forte se por um acaso o Davi não tivesse se comprometido tanto com o jogo. Sim. Porque aí essa talvez seria a justificativa do jogo, do Sincerão, mais assim, olha. Mas como vão acontecer outras coisas, eu acho que ela acaba desaparecendo aí, Sim, né? porque vem aí Davi. Aí não, mas antes disso, o Lucas escolhe aí como um adjetivo, uma qualidade de respeitoso pro Matheus. Então é a vez de Davi. Davi, nessa hora, ele tem que escolher um defeito. Ele tinha aí vários defeitos pra poder escolher, como a gente já mostrou anteriormente, menos os que já tinham aparecido. Só que o Davi escolhe pra Beatriz a palavra egoísta e dá a seguinte justificativa. Quando está no paredão, você sempre vai lá na cozinha e quer comer toda a sua comida pra não deixar nada pra ninguém caso você saia do programa. No dia também que você tava aqui sentada, você tava sentada chorando com medo de ir embora do programa, pelo fato de que se o Matheus não ganhasse o anjo, ele não te imunizaria. Aí, quando você viu que o Matheus ganhou o anjo e a Alane começou a chorar, porque a Alane teria risco de ir pro paredão, você falou, Alane, para de chorar. Naquele momento, eu vi que você só pensa em você. E aí, gente, Eita. caiu uma bomba. Porque, de alguma forma, assim, é muito interessante. Tem várias nuances nisso aí, Primeiro né? que ela não tava esperando, Primeiro que assim, se a gente pensa na visão de jogo da Beatriz, tá? Vamos distanciar do jogo, porque o que a gente gosta é de fogo no parquinho, mas vamos distanciar. Sim. Na visão de jogo da Beatriz, é realmente surpreendente ela ver um aliado dela atacando ela dessa forma. Sim. Apesar de que tinham defeitos a serem colocados, ela mesma vai falar pro Davi depois, durante o intervalo, e a gente vai mostrar essa conversa pra vocês, que ele tinha outros defeitos pra poder apontar pra ela. Sim. E ele escolhe justamente esse defeito, que de alguma forma é uma outra palavra quando se diz pra ela que ela é inconveniente no coletivo. É a mesma coisa Você de chamar a sentiu? Beatriz de egoísta. Sim. Então é claro que o Davi, agora sobre a visão de jogo do Davi, ele é muito jogador nesse momento. E assim, Claro. ele antecipa uma jogada. A gente já sabe que os fadas vão se jogar. Se votar. A gente já sabe que isso vai acontecer. O Davi vem observando o movimento da Alane e da Beatriz em relação a Isabelle e Matheus. Sim. Ele observa isso e percebe o quanto o público pode achar isso uma coisa duvidosa. Aham. O Davi, inclusive, a gente mostrou no vídeo anterior, ele expõe ali de manhã, em frente a Isabelle, Beatriz e Matheus, sobre isso. Sobre o quanto o discurso do Tadeu podia ter a ver com a fala de Isabelle de Alane e Beatriz em relação ao novo casal. E o quanto isso foi um pouco estranho dele observar. Sim. Então, na minha visão, o que o Davi faz aqui é um jogo muito bom e inclusive, assim, gente, olha, não é desmerecendo o jogo do Davi, mas o jogo dele se potencializa porque ele não tem concorrente. Matheus. Oh, Jesus.
Matheus ali é nada. É nada. Nada. Passa as coisas, é nada. Bia, a gente sabe que tá preocupada no VT dela. Aham. A Alane preocupada no choro e se vitimizar. A Aham. Isabelle, nessa altura do campeonato, finge que nada tá acontecendo até agora. Sim. O Buda já vai ser eliminado. O Davi é um jogador. E aí ele é um jogador bom, que poderia encontrar um jogador ótimo Sim. e se sobressair ou Sim. empatar com ele, mas ele não tem concorrência. É verdade. Ele é não verdade. tem concorrência. Embora eu ainda ache que ele acha a Beatriz muito forte no sentido dela se mostrar muito pro público. Sim. E eu acho que ele vai aí também pra atacar ela como eu vou atacar minha concorrente grande aqui dentro. Sim, é uma vou jogada. aproveitar esse momento. A partir do momento que ele percebe que a Alane e a Beatriz estão aí nesse movimento egoísta, pra mim, ele não usa na justificativa dele esse momento da Beatriz e da Alane sobre o casal Isabelle e Matheus. Mas quando ele recapitula outros momentos que a Beatriz teve como egoísta durante o programa, pra mim é como se ele dissesse pro público assim: ó, vocês estão vendo como ela tá sendo egoísta no momento, né? Eu vou lembrar pra vocês que isso não é de agora, não. Aconteceu isso, entende? O quanto isso pra mim é uma boa jogada? Sim. Porque ele já tá antecipando. A Alane já tá no paredão. Não vou mexer com ela, vamos ver se o Brasil vai deixar ela ou não. Sim. Mas quando acontecer, eu já tenho o meu ataque na Beatriz, porque ele tem justificativas plausíveis pra isso. Sim, entende? e eu acho que a Bia, tanto ela não esperava, que ela não ataca ele no sentido de... Ela não confronta ele como ela fazia com os gnomos, sabe? Quando os gnomos falavam alguma coisa Sim. dela, você não sei o que da minha alegria, porque a minha alegria incomoda, a minha alegria que não sei o que. Aí ela não fala nada. Então, mas aí tem muito sobre um pix que a gente recebeu. Vou até ler as mensagens que vocês mandaram, aproveitar e agradecer. E se você quiser mandar sua mensagem no comentário fixado aqui, tem essa possibilidade, tá? A gente vai amar receber. Olha aqui, ó. A Mônica primeiro elogiou a gente. Muito Oi, obrigada, Mônica. Obrigado. Falou assim, ó, parabéns, vocês estão conseguindo fazer valer a pena continuar acompanhando esse BBB de Obrigado. cartas marcadas que perdeu a graça faz tempo. Obrigado, beijo, Mônica. Obrigado Mônica. pela sua opinião aí. E aí, então, ó, a Dani Travassos fala assim: Oi, Dani. só eu que achei a Beatriz outra pessoa quando foi confrontar o Davi no intervalo do Sincerão, que a gente já vai mostrar. Aí ela coloca assim, Bia... E separa atriz, Beatriz, 2 vezes atriz. É a opinião da Dani, um beijo pra Dani. E aí... Beatriz, 2 vezes atriz. E aí, o que eu acho que tem a ver com o que você tá falando é que a Beatriz não confronta o Davi, porque é muito claro, ela já disse isso verbalmente, que ela tem medo de ir com ele pro paredão. Sim. Ela sabe que ele é protagonista no jogo e que ele tem um público forte aqui fora. Sim. E aí, ela fica mais receosa. É verdade. Entende? Ela não vai no embate tão gritando. Ela vai assim, Davi, você foi incoerente. Ela vai dar a opinião dela, mas não é como ela fazia com os gnomos. Sim. E eu vou te dizer que se ela, por um acaso, na minha visão, claro que tô de fora, né, não tô lá dentro, se ela fosse um pouco mais sagaz, ela aproveitava essa deixa pra fazer um confronto de torcida. Porque eu penso assim, gente, se você tá lá dentro e você acha que tem uma pessoa que, lá dentro que já vai ser a favorita do público, chega um momento que ou você se sustenta com o segundo lugar, ou você parte pra cima pra brigar pelo primeiro. Mas eu acho que tem a ver com isso daí, se sustentar pelo segundo lugar. Porque uma coisa que ela tá trazendo muito, ela e a Alane, é que elas querem estar na final. Exatamente. Elas querem estar na final. Concordo com você, amor. Porque se ela quisesse o primeiro lugar, ela agora virava pro Davi e apontava pra ele o quanto ele não precisava ter atacado ela nesse momento do jogo. E dividia aí, fazendo as pessoas pensarem alguma coisa sobre ele. Mas não, ela vai tentar entender. Não, eu quero que você me explique o que tá acontecendo. Não, Davi, você poderia ter pegado outros adjetivos pra mim. Sim. Você vê porque é isso. O Davi ali no momento é o único que quer ganhar o prêmio máximo. Sim. Os outros estão se contentando a ficar. Eu só saio daqui no 100º dia. Eu só saio daquela porta no último dia. Ninguém tá falando eu quero ganhar o prêmio de 3 milhões. Sim, e no final do Sincerão, o Tadeu ainda vai falar uma coisa, vai fechar esse Sincerão com uma frase... Que o Davi até dá um sorriso na boca. Porque que só vai confirmar tudo do que o Davi fala. Exatamente. Aí vai pro intervalo, o que acontece? Nesse intervalo, é claro que vai ter uma discussão entre Beatriz e Davi. Sim. A Beatriz fala pra ele... Vamos fazer aqui Davi e Beatriz? Vamos. Eu faço o Davi, você faz Beatriz. Tá. A Beatriz diz pro Davi...
Nossa, Davi, você falar que eu não penso na Alane naquele dia. Pô, Bia, foi uma atitude que eu vi que você tomou. Aqui é um jogo de comprometimento, a gente tem que se comprometer. Eu sei, mas às vezes eu sou repetitiva. Tinha outras coisas que caberia mais, porque uma das placas que tinha lá era repetitiva. Exatamente. Ela tá sugerindo que ele podia ter pegado essa placa Ao invés do de egoísta. Aí o Davi continua. Todo mundo que tava na xepa teve que te dar comida pra você comer. Isso é egoísmo. Você só pensou em você. Aí ele fala, é porque foi uma atitude que eu vi que você tomou. É um jogo de comprometimento. Eu sei, mas às vezes eu sou repetitiva. Tem outras coisas que caberia ali. É o quê? A gente já leu isso daí? Não, pode continuar. Não. Tem outras coisas ali É que eles que são repetitivos. Ah, tá. Tem outras coisas ali que caberiam mais. Eu não sou egoísta por causa disso. Tava vocês duas em risco de ir pro paredão, mas quando você viu que o Matheus ganhou o anjo, você viu que seria imunizada. A Alane começou a chorar. Mas eu também tava pensando na Alane. Beleza, mas quando ela começou a chorar, você falou, Alane, fique calma. Chegou de noite e o Matheus te imunizou. Você perdeu a imunidade. Aquilo foi de você ser egoísta. Eles ficam discutindo isso Sim. durante o intervalo. E olha que o Davi podia ter citado ainda outros exemplos, né? Outros. Coisa de festa, punição que ela tomou. Ele fala também sobre a questão de um voto que eles tiveram. Se eu não me engano, foi na Raquel, alguma coisa que eles combinaram em grupo. E que a Bia, ela toma partido e vai para um voto individual. Sim. Enquanto eles tinham combinado um voto em grupo. Então ele Sim. também cita isso. Volta do intervalo, o Davi então tem que colocar a sua qualidade. E ele escolhe a qualidade aí pra Isabelle de amiga e cita aí as e aí coisas. fica a troca de elogio, Exatamente. né? Depois, então, quem é sorteada é a vez de Alane. Sim. A Alane vai aproveitar pra poder colocar o defeito no Davi e, ao mesmo tempo, fazer com que tome um partido a favor da Beatriz. Sim. Né? Ela vai falar acaba que isso compra pra a briga ele. da amiga, né? É. Ela fala assim, resumidamente. Eu não vou negar que é muito difícil esse jogo, mas eu vou falar desse argumento agora porque soa como uma implicância ele usar esse argumento da Bia. Se referindo ao Davi, né? Aham. Davi é uma pessoa de opinião muito forte, isso é uma qualidade. Mas quando a gente fala com ele, ele é um pouco cabeça dura e demora. Então ela meio que pega aí, ela Sim. fala até assim, eu fui citada nessa questão que o Davi Sim. colocou pra Beatriz e eu não concordo. Ela meio que toma um partido. E é interessante ver isso, né? Nesse momento do jogo. Mas é uma coisa que a Alane não desenvolve muito bem. Não. Porque o Davi é realmente cabeça dura. Ela podia ter Podia. feito isso render, sabe? Mas Ela ao não mesmo soube. tempo que a Alane quer se colocar a favor da amiga, pra não ser incoerente, ela também não quer comprar uma briga Se colocar contra no o risco, Davi. né? Então ela fica. Tudo que eu tô falando pra ele é numa visão de defeito, mas também pode ser uma qualidade. Ela fica nesse lugar de sabonete também. Bem menos do que a Isabelle, Sim. porque nem se compara. Soube disfarçar melhor. Mas você percebe que ela não quer se comprometer com o Sim. Davi, mas também não quer ser incoerente com o jogo dela de não defender a amiga. Aham. É dessa vez, então, que ela escolhe pra Beatriz a qualidade de autêntica. Sim. E aí vai citar os elogios pra ela. Chega a vez, então, de Matheus. Matheus que escolhe pro Buda, pra Alane primeiro, o defeito como repetitiva e vai citar as punições principalmente, né? Ai, olha, Matheus, olha. Alane, eu já conversei ao longo do jogo, já falei vários pontos na questão da sua organização. Acredito que a gente tem que prezar pela boa convivência. Também pela questão do vacilômetro lá. É uma coisa que acontece e eu vejo como negativa. Ela repetia muito nesse ponto e não era por falta de aviso. Então ele coloca isso aí pra Alane, dela ser repetitiva na questão das punições. E depois Sim. ele escolhe uma qualidade pro Buda, que ninguém ainda tinha escolhido. Então ele tem que escolher o Buda nesse caso, né? A Alane e o Buda são as pessoas que sobram pro Matheus ter que colocar qualidades e defeitos. E ele coloca como determinado, inclusive citando o momento que ele está ali no jogo. Uhum. A gente vê então um sincerão que já mostra, é interessante, é chato, porque assim, a gente amanhã vai ter, hoje, né, nessa terça-feira, a gente tem exatamente 7 dias de programa. Sim. E eu queria muito que tivessem mais dinâmicas como essa. Eu também. Pra Podia ver ter os uma por fadas, dia. pra ver os fadas se comprometerem mais com o Sim. jogo. Quando acaba o programa, inclusive, o Tadeu manda um recado pra casa. E aí ele fala exatamente sobre comprometimento. Sim. Ele fala assim, olha, eu vou mandar um recado pra todo mundo aqui. E aí ele diz assim... BBB é comprometimento até o último dia. E aí é claro que o Davi tá sentado, ele dá um sorrisinho de Sim, boca. Porque é a porque palavra durante- que ele usa
usa o tempo todo e usou com a Durante o Beatriz. intervalo, ele usou. Então, assim, é muito óbvio, né? Sim. Aqui fora que o Davi vai ganhar. E tá ficando muito. Já era, né? Mas fica cada vez mais óbvio lá dentro. Sim. Justamente porque o que eu falei, o Davi não existe, não tem alguém pra ter um embate com ele. Não tem alguém que, mesmo que não tenha um embate, jogue ou queira tanto o prêmio Sim. quanto ele aparenta querer. Sim, e eu gosto muito dessa dinâmica porque ela mostra, de um certo ponto, que os gnomos e os fadas não estavam tão distantes assim de Sim. jeito, não. Sim. Os fadas, eles souberam disfarçar melhor, mas você vê aí, começa a ver, a partir do racha e a partir das coisas que são ditas, que teve sim conveniência. Sim. Que muitos ali se uniram por conveniência. Que quando Beatriz e Alane, por exemplo, fortificam uma amizade, é por conveniência pra ficar bonito aqui pra gente. Pra Sim. gente achar, ai, que bonito uma amizade, que não sei o que. Até que ponto é sincera essa amizade? Aham. Não é? A mesma coisa, da forma como Isabelle e Davi também Isabelle e nesse Davi, lugar. da forma como os três fadas ali, os três fadas originais, a Mateus. Beatriz, Mateus e Alane, permitem o Davi entrar no Aham. grupo. O Foi tanto conveniente. o tanto que o Davi também tentou entrar antes pra Foi somar voto. conveniente. É assim, né, gente? É um jogo, então é muito legal olhar com esse viés humano e ao Sim. mesmo tempo esse viés de sobrevivência, né? Sim. Quando você tá num lugar onde você precisa fazer e acontecer por causa de 3 milhões, você vai escolher caminhos. É claro que esses caminhos vão ditar muito sobre a sua personalidade, porque você só vai fazer também o tanto que você conseguir se vender pra esse jogo. Sim. Se você não consegue se vender muito, você vai ficar nesse lugar mais raso, né? Que é o lugar de Mateus, Sim. que é o lugar de Isabelle. Aham. Se você consegue se vender em compromisso com o jogo, né? Ali naquela coisa de assim, eu vou me vender pelas regras que existem. Você vai pra um jogo tipo Davi, que Aham. tá dentro das regras. Sim. Se você vai se vender pelo lugar de conquistar o público, você vai pro jogo de Alane e Beatriz. Que Mas você ao passa até por cima das regras. mas ao mesmo tempo, ele é um jogo limítrofe, porque o público que tava muito junto com a Beatriz perdeu 100 mil seguidores em um dia. Em um dia. Depois que acontece essa questão aí de Isabelle e Mateus. Sim. Então você percebe assim, tudo é uma corda bamba o tempo todo. Mas aí vai ganhar quem mais se compromete com o Sim. jogo e tem coerência com ele. Eu gosto muito dessa coisa de eles falavam tanto, e eu concordo até certo ponto. O quê? Que eles falavam que os gnomos estavam juntos por conveniência e que os fadas estavam juntos por Amor. afinidade, por não é tão assim não, e né? claro amor? que Por existe uma certo afinidade. ponto, sim. Existe uma afinidade, mas também até que ponto? Existia afinidade entre Pitel e Fernando e Exatamente, Rodriguinho tá também, vendo? né? Não dá, sem julgamento de ai é mais amizade, ai é menos amizade, sobre afinidade, né? Sim. E agora a gente vai vendo aí se desfazendo isso e como as pessoas vão repercutindo isso internamente e externamente. Eu gosto. Ai, por favor, Boninho, faz um gosto. sincerão um dia Numa antes do quarta-feira, paredão. pra que festa? Põe um Acaba sincerão. com festa. Eu, hein? Terça, paredão, líder, próximo paredão. Quarta-feira, sincerão. Sincerão. Quinta-feira, Sincerão. não, líder, prova do líder. Sexta-feira, sincerão. Sincerão. Sábado-feira, sincerão. Sincerão. Domingo-feira e assim vai, É. Boninho. Deixa a gente se divertir um pouquinho. A gente continua acompanhando o que vai acontecer na madrugada. Como a gente falou pra vocês, assim que acaba o sincerão, o Davi já fala pra Beatriz, Vamos conversar? Sim. Ela E fala, eles estão vamos. aqui discutindo até agora, tá? Até o momento. Então, assim, a gente já tá gravando o vídeo há 27 minutos e essa conversa tá durando 27 Sim. minutos. Porque eles estão jogando um na cara do outro É. algumas coisas passadas. Que delícia! Não sabemos se num tom mais acalorado ou num tom mais ameno. Vamos fazer. Vamos ver. Tudo pra trazer pra vocês. Eu- Então daqui a pouco tem outro vídeo. Eu vou lá pro pay-per-view agora. Exatamente. Vambora. E a gente volta o quê, voz A além? qualquer momento. Um beijo.